Meu nome é Sérgio, eu sou da Escola Paulino Nunes Esposo e hoje eu vou falar sobre a área de linguagem e códigos. Basicamente, o que é linguagem? Linguagem é capacidade humana que a gente usa para se comunicar, seja ela verbal, não verbal ou linguagem visual. E o que é código? Código nada mais e nada menos que elementos que a gente usa nessa comunicação, tá bom? E a área de linguagem de códigos é uma das provas objetivas do Enem. Ela é dada no primeiro dia e ela abrange 4 temas. 4 temas, entre outros também. Mas alguns deles são língua portuguesa, língua estrangeira, que pode ser tanto inglês como espanhol, artes, educação física e entre outros. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a artes, tá bom? Maneiras de como a gente estuda ela, dicas de onde a gente pode encontrar materiais, qual é a importância da arte pra gente, tá bom? A matéria de arte está inclusa nessa parte da prova, são cerca de 5 questões e assim como a literatura, é necessário identificar características de cada época, além de dominar certos temas, como o modernismo na Europa e no Brasil. Também tem arte brasileira após 1970. É importante saber um pouco sobre arte na pré-história, renascimento italiano e também barroco em Minas Gerais. E quando a gente se pergunta por que é importante a arte, muitas pessoas sofrem com um certo bloqueio criativo e muitas não sabem o porquê disso, não sabem o que é estudar para isso. E se caso você quer melhorar isso em você, é muito importante que saiba que a arte, estudar a arte, pode ser um grande diferencial nisso, pode te ajudar muito. E também quando a gente se diz artes, muitas pessoas agem como diferente em relação a essa matéria. Dá mais prioridade para artes não, para português, matemática, mas quando a gente se diz artes, é meio que irrelevante para certas pessoas. Porém, artes é uma ótima forma da gente exercitar nossa imaginação, pelas referências artísticas que nos proporcionam. A gente pode educar nossa imaginação com essas referências, principalmente. Pode também conhecimento histórico, diferenciar do que é beleza, do que é proporção, referências geográficas visuais também é muito interessante ter essas referências sem mesmo ter viajado para certos lugares. Ser mais criativos e ter boas ideias, pensamentos também são bons frutos que as pessoas que estudam artes têm. E basicamente o que a gente pode estudar para e sair bem, né? Se sair bem nessa matéria. Você precisa demonstrar que você saiba que arte é cultura e também de saber diferenciar a arte política, arte com um objetivo mais religioso e também uma arte que é mais decorativa. Saber diferenciar qual é qual é muito importante e não se esquecer que tem que ter ciência que arte é cultura. Então, se você quer fazer uma prova, tenta ir já nessa linha de pensamento que é bem interessante e bem provável que se saia bem. A arte está presente em nossa vida em qualquer lugar. Não tem como a gente falar que não gosta de arte, porque em todos os lugares a gente encontra arte, entendeu? Seja no teatro, na música, quando a gente está vendo um filme, série, novela. Então, a arte está presente em todo canto, todo lugar, à nossa volta. Então, é quase impossível a gente falar que não gosta de arte. A arte, como eu tinha dito antes, está presente em todos nós desde que nascemos. Um se identifica com algumas outras coisas e outro com outras. A arte possibilita que o ser humano se expresse, se comunique, expresse emoções. A liberdade de expressão nessa matéria é super forte. Expresse emoções, sentimentos e comunique pensamentos, ideias. A linguagem de artes difere da linguagem discursiva e por isso ela é tão importante. A arte possui várias linguagens. Como eu tinha dito antes, percebemos à nossa volta, tem a dança, teatro, cultura, literatura, também são bem fortes. Então, é uma matéria muito interessante. E aonde a gente pode encontrar materiais para estudar, para saber um pouco mais sobre isso, eu vou dar algumas dicas de livros aqui.
livros como História da Arte, Fundamentos de Arte, Teoria e Prática. Também para você saber um pouco mais sobre a história da arte, como iniciou tudo, como foi o início. Sociologia das Artes Visuais no Brasil, de Maria Lúcia Bueno, é um livro muito interessante. Canais no YouTube que eu indico também para estudo: Aula de Artes ECIA Brasil, Pintar Fácil. Também são canais bem interessantes que é bom a gente dar uma olhadinha. Sites para quem quer voltado para mais vestibular, Enem, questão de prova, eu indico dicas.vestibulares.com. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. E agora meus colegas vão também falar um pouco sobre mais os outros temas da linguagem de códigos. E até mais. Tchau, tchau. Oi galera, meu nome é Danilo da Silva, eu sou estudante do Paulino Nunes e eu vou explicar sobre o que é educação física no geral. Bom, a educação física é uma área de conhecimento que se dedica ao desenvolvimento da saúde integral das pessoas, que acontece por meio do desenvolvimento corporal e cognitivo. E já era comum que a educação física acabasse se limitando para o ambiente escolar, e isso só lá em 1980, que foi quando a disciplina foi conquistando clubes e academias, e assim foi chamando a atenção do público de todas as idades, e também pelo fato das atividades serem físicas, seja elas tanto coletivas quanto individuais, como jogos e esportes, e com isso a disciplina também promove experiências construtivas de convivência, cidadania, consciência corporal e além, é claro, de nos estimular, ao bom estilo de vida saudável. Sendo assim, o estudo da educação física e o ser humano como um todo nos seguintes aspectos: emocionais, sociais e cognitivos. E por final, biológico, é claro. Portanto, é uma área que se utiliza de outras ciências para abordar o homem em todas suas complexibilidades. E qual seria a importância dessa matéria para nós? Bom, é que através dessa atividade de educação física é possível criar espaços de desenvolvimento físicos, como respeito às diferenças, a solidariedade e também a cooperação. E caso você queira estudar a educação física, tem alguns livros disponíveis. Um é chamado de Métodos de Pesquisa em Atividades Físicas. Essa é uma obra que tem muito intuito de auxiliar o eleitor no entendimento de sua pesquisa. E também tem o Manual do Personal Trainer, que é chamado de Um Guia para Condicionamento Físico Completo. Isso é do autor Douglas Brooks. Na obra de Brooks, ele decide dividir com o autor sua experiência sobre treinamentos orientados para seus resultados ideais. Já o outro, ele se chama Fundamentos de Força de Treinamento Muscular. E o conhecimento deles é passado por Kramer e Fleck, e tem como na base dados científicos sobre o desenvolvimento de programas para alguns treinamentos especializados, ou seja, o fundamento teórico de ambos valida ainda mais a prática de exercícios. E também temos o da periodização, teoria e a metodologia de treinamento. Tudor O. Bompa é o autor desse. E esse livro traz pesquisas mais recentes sobre as práticas referentes à teoria do treinamento físico. Também há outro chamado A Educação como Prática Corporal e obra de João Batista, juntamente com Alcide José Scaglia. E o objetivo desses dois autores são dar destaque à educação física em relação à sua participação no ensino e também no processo de aprendizagem dos estudantes. O último é Esporte de Rendimento e o Esporte na Escola, de Marcos Paulo Striger, junto com o Hugo Lovisolo.
E essa é mais uma obra que reforça a importância da aprendizagem de alunos em uma sala de aula. E nesse livro, os autores debatem e frisam sobre os benefícios que o esporte pode trazer para o corpo humano e principalmente o valor que a prática pode trazer. A formação social e também educacional para crianças e jovens. E no YouTube tem alguns canais como canal de educação física, também tem dicas da educação física, os pedagógicos e também tem o ciência corporal. E tem algumas apostilas também que falam sobre o que é como ensinar educação física e o que é como ensinar educação física na escola. Também tem a fisiologia da educação física e do esporte. E a última é educação física no Brasil e a história que não se conta. A grande importância da educação física é pelo simples objetivo de promover uma vida mais ativa e bem saudável para crianças e adolescentes com base na prática de exercícios e desportivos na escola. Ela realiza sua proposta transmitindo aos alunos conhecimentos da cultura corporal, de movimento que acaba envolvendo a motricidade humana e a expressão corporal associada aos aspectos sociais, históricos e culturais da sociedade, e tendo caráter preventivo de diversas doenças provocadas pelo sedentarismo. Os exercícios físicos também contribuem na saúde do cérebro, pois pode ajudar a estimular algumas funções cognitivas, como a atenção, a memória e também ao raciocínio lógico, e isso acaba ajudando a melhorar o desempenho escolar. E alguns outros objetivos que pode acabar nos dando benefícios sobre a educação física são as atividades físicas, são o alívio de estresse, a socialização, o conhecimento sobre o seu corpo e também a melhora de autoestima, o desenvolvimento motor, a cooperação e também a empatia. E é isso. Meu nome é Andrei, sou aluno da Escola Paulino Nunes Esposo e hoje eu vou falar sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa está entre os 10 idiomas mais falados do mundo e possui uma significativa lista de regras escritas e coordenadas pela Academia Brasileira de Letras. Dentre as áreas mais importantes da disciplina estão morfologia, que estuda as palavras isoladamente, síntese, responsável por estudar as palavras enquanto elementos de uma frase, e semântica, que estuda o significado das palavras e os sentidos que elas podem tomar de acordo com o contexto. O português pode assumir culturalmente duas formas, língua coloquial e língua culta. A primeira é similar à fala cotidiana, sem muitas regras e pode ser representada em cartaz, fábula e cartoon. Já a segunda segue as normas mais rígidas e são utilizadas na produção de texto, para reportagem, redação e romance. Qual é a importância da matéria língua portuguesa? A língua portuguesa é muito importante e falada por cada vez mais pessoas ao redor do globo. Atualmente, ele é o idioma oficial em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, na região de Goa, na Índia, em Macau, na China e no Brasil, somando quase 220 milhões de pessoas ao todo. E também é o terceiro idioma mais falado no Ocidente e a sexta língua com mais falantes em todo o mundo. Atualmente